Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano continuamente eles oferecem. Se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradastes de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito ao meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei. No segundo momento acrescentou: eis, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, por uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porque, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as escreverei sobre a sua mente. Acrescenta: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Amém. Só até o verso 18. Vamos pedir a Deus que nos ilumine e nos revele a santa palavra, que o Espírito Santo venha falar conosco pelas Escrituras Sagradas. Oremos, irmãos. Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós rogamos a Ti, Senhor Deus, pela Tua palavra que nós acabamos de ler. Nós acabamos de ler Hebreus capítulo de número 10, do verso 1 ao verso 18. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, nos revele, ó Deus, a Tua palavra, a exposição da Tua palavra nesta noite. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Podem sentar na amada igreja. Irmãos, o escritor aos Hebreus, ele faz... Os hebreus são os israelitas, são os judeus, são os semitas. É o povo chamado povo da promessa, o povo da aliança. A religião judaica persiste até os dias de hoje. Se você prestar bem atenção, quase que em todos os bairros que nós moramos tem uma sinagoga. O que é uma sinagoga? É um templo
judaico. Como o templo que havia em Jerusalém foi destruído no ano 70, eles construíram sinagogas, pequenos templos, para ler o Antigo Testamento. É certo que os judeus hoje, os judeus da atualidade, eles não sacrificam animais. Mas na época de Jesus Cristo, quando o templo ainda estava de pé, estava erguido, as pessoas, os judeus, eles, quando pecavam, levavam um animal para oferecer em holocausto no templo. Para cada tipo de pecado havia um animal específico para ser sacrificado. E este animal era lavado numa espécie de bacia, era limpo, tinha que ser um animal sem manchas, sem mácula, um animal sem defeito, não poderia ser um animal manco, não poderia ser uma ave com defeito, ela teria que ser perfeita aos olhos dos sacerdotes. Eles examinavam, se aquele animal tivesse algum defeito, eles não eram sacrificados, eles eram dispensados. O que aqueles animais simbolizavam? Simbolizavam a primeira vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando João Batista viu Jesus para ser batizado, o que João Batista falou a respeito de Jesus Cristo? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, ao olhar para Jesus Cristo, ele entendeu pelo Espírito Santo que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava se referindo ao Cordeiro porque ele sabia que os judeus sacrificavam cabras, ovelhas, bois, sacrificavam pombos, animais que eram sacrificados, geralmente eram esses animais, e tinha também as ofertas de alimentos. Em Mateus capítulo de número 23, verso 23, que foi lido hoje, Jesus Cristo fala dos alimentos, ou seja, do cominho, do coentro, era levado para o templo, era levado azeite para o templo, era levado aromas para o templo, e os sacerdotes recebiam e eles utilizavam nos sacrifícios. Pois bem, o escritor aos Hebreus diz que todos aqueles sacrifícios perderam o efeito, porque agora nós cristãos estamos sob uma nova aliança. Aqui o texto que nós lemos, capítulo de número 10, diz: ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, em outras traduções, bens futuros, os bens vindouros. Ou seja, a lei era apenas uma sombra. Os irmãos estão vendo a sombra da minha mão ali. Então, o escritor diz que a lei dada a Moisés era apenas uma sombra, mas a aliança perfeita está em Jesus Cristo. Amém? É isso que o escritor está dizendo. Nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano, continuamente eles oferecem. Ou seja, sacrificar aqueles animais ano após ano jamais poderia aperfeiçoar, porque agora fora realizado um único sacrifício perfeito. Foi quando o Senhor Jesus Cristo foi à cruz do Calvário e ali derramou o seu sangue por nós. Esse é o sacrifício perfeito. Irmãos, nós precisamos abrir os nossos lábios e glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo por esse sacrifício. E Ele mesmo, na última ceia, quando reuniu os discípulos, Ele disse: tomai e comei, porque este é o meu corpo que é partido por vós. Em outras palavras, o meu corpo será sacrificado para a remissão dos vossos pecados.
E todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor Jesus até que venha. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz: se isso fosse possível, verso de número 2, verso de número 2 de Hebreus 10, será que o sacrifício não teria deixado de ser oferecido? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. O que o escritor aos Hebreus está dizendo? Ora, se a pessoa levava um animal ao templo e sacrificava aquele animal no lugar dele e derramava aquele sangue, e aquele animal era queimado sob o altar, era colocado lenha, era colocado fogo, e aquilo era queimado, era como se aquela pessoa estivesse sendo queimada ali. Aquele animal estava ali em lugar daquela pessoa. E o escritor aos Hebreus está dizendo assim: uma vez aquele sacrifício sendo realizado, então aquela pessoa estaria purificada pelo resto da vida. Mas não, eles tinham que repetir todas as vezes o mesmo sacrifício, sob a consciência do pecado. E o texto de Hebreus diz que isso não está certo. Não está certo. Verso de número 3 diz: entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos. Ou seja, os sacrifícios apenas traziam à memória os pecados já remidos. E a consciência daquela pessoa ficava tão exacerbada com aquela presença e lembrança do que ele tinha feito, que era necessário ele sacrificar de novo. Sacrificar de novo. Sacrificar de novo. E aquilo se tornou um ciclo interminável. Não havia fim. Foi por isso que Deus, que é perfeito, enviou a esta terra o seu único filho, que também é perfeito. Deus, eu vou fazer uma nova aliança com a humanidade. Todos aqueles que confiarem no sacrifício do meu Filho Jesus Cristo serão uma vez purificados para andarem puros sobre esta terra. Só que você e eu, nós temos muito receio de falar isso. Todos nós temos receio. Pastor, nós somos puros, mas eu peco, eu erro, eu falho. Eu às vezes me pego pensando coisas que não é de Deus, às vezes falo alguma coisa que não é da parte de Deus, e aí eu acabo pecando. Mas veja o que a Bíblia diz: se nós pecarmos, nós temos um advogado junto para com o Pai. Quem é ele? Jesus Cristo. Mas não que o sacrifício de Jesus Cristo não tenha valido para nós. Ele vale. Ele é único e perfeito. Só que enquanto estivermos sobre esta terra, nós estaremos sujeitos às tentações. Não é verdade? Por isso, o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou: Pai nosso, que estás no céu. Deus está no céu e está aqui também pela presença do seu Espírito Santo. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Veja o cuidado de Deus em nos alimentar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que mais? Perdoai as nossas ofensas. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que não ofendiam. e não nos deixes Cair cair na tentação. Então, isso significa que a tentação virá, mas o que nós não podemos é cair. Somos tentados. Não nos deixes cair em tentação. Perdoa os meus pecados, as minhas transgressões, assim como eu perdoo. Então, para que eu possa receber perdão, eu tenho que perdoar. No verso de número 4 diz: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Não remove. Sabe quem copiou isso? Esse sacrifício de animais do judaísmo?
Sim, o próprio diabo. Ele puxou para si. E vejam que as pessoas, quando querem ir praticar esse tipo de religião, as religiões muito conhecidas como Espiritismo, Umbanda, Candomblé e outras mais, não somente eles sacrificam animais, outras religiões sacrificam animais, como o hinduísmo também sacrifica animais. O diabo, ele é imitador, ele não cria nada, ele imita. Então, quando ele viu os judeus sacrificando animais, então ele achou que aquilo ali poderia ser bom para ele. E lá o que é sacrificado? Bode, galinha, boi é sacrificado animais de acordo com o tipo de oferenda comum eles chamarem de despacho, exigido por a entidade que está no comando daquele lugar. Então ali eles fazem isso, eles tirou do Antigo Testamento e mantém isso. E Cristo veio e aniquilou por completo esse sacrifício. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Porque isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então ele disse: eis aqui estou. No rolo livre está escrito ao meu respeito: estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, nem deles te agradastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então nós não somos judeus, nós não oferecemos animais, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Irmãos, esta é a confiança que temos nele. Não são as minhas obras que fazem com que eu tenha perdão. Não, o que eu faço não tem valor algum, mas é o sacrifício perfeito de Jesus Cristo que faz com que eu tenha consciência de que sou um pecador, e o sacrifício dele na cruz, único e perfeito, uma só vez, foi suficiente para nos dar a vida eterna. Glória a Deus. Quem dá um brado de vitória? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Verso 9. No segundo momento acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Ou seja, Deus removeu o primeiro pacto, a lei, para estabelecer o segundo pacto, a segunda aliança. Essa aliança é chamada de graça. Amém, igreja? Amém. Embora a graça de Deus também se manifestou na lei. Abraão, ele creu em Deus quando não havia nem as Escrituras. A Torá ainda não havia sido escrita, mas Abraão já creu em Deus e obedeceu. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e ele obedeceu a Deus, embora tenha levado o seu sobrinho Ló. Então foi uma obediência parcial. Verso de número 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Podemos repetir? Podemos, igreja? O verso de número 10. Nessa vontade, ou seja, na vontade de Deus, é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. O sacrifício de uma vez por todas. Jesus foi capturado no Getsemane, no jardim do Getsemane, na quinta-feira, e já estava anoitecendo, e ele foi levado para a casa do sumo sacerdote, que era Anás e Caifás.
Ele foi levado para ser julgado. Ele foi chamado, preso. Todos vocês conhecem o texto bíblico. Havia uma guarda e chegaram lá. Judas se aproximou e deu um beijo no rosto de Jesus. Por que Judas deu um beijo no rosto de Jesus? Porque naquela época Jesus, ele se parecia muito com seus discípulos. Eles usavam barba, tinham cabelo longo, se vestia mais ou menos da mesma maneira, vestes longas. Então, os guardas não conheciam Jesus Cristo. Os guardas que foram não sabiam que era Jesus Cristo. Mas o sinal era aquele que eu beijar na face, esse é Jesus Cristo. Mas tem um texto bíblico que diz, quando os guardas chegaram para prender Jesus, Jesus falou: quem procurais? Sou eu. Quando Jesus falou sou eu, os soldados caíram por terra. Não precisava nem do beijo de Judas. Aquilo ali foi um adicional de Judas, adicional de traição. Por isso, você precisa ser esperto, muito esperto e esperto. Porque às vezes o beijo não representa afinidade, mas pode ser uma traição. Amém? Eu nem sei porque que o Espírito Santo colocou essas palavras nos meus lábios, mas cuidado essa semana, amém? Em se aproximar de você com o estender das mãos, mas você tem que ter prudência, saber se é de fato da parte do Senhor. Amém. Seja na tua vida espiritual ou na tua vida material. Amém? Muito cuidado, muita cautela. Não que andemos sobressaltados, mas já que o Espírito Santo trouxe essa palavra nesta noite, a gente tem que ficar cuidadoso. O que está acontecendo na nossa vida? Então, ali, Jesus Cristo se entrega e é levado para ser julgado e passa, irmãos, a noite toda sendo inquirido. O dia amanhece, na sexta-feira, manda lá para Herodes, manda lá para Pôncio Pilatos, e os irmãos conhecem o julgamento que fora feito. Fora dado a eles a chance de soltar um malfeitor naquela época, porque era por ocasião da Páscoa, e era costume soltar, e eles escolheram Barrabás e mandaram crucificar Jesus Cristo. Vejam que a multidão, irmãos, geralmente a multidão faz escolhas erradas, mas tudo aquilo estava previsto. Tinha que acontecer uma vez por todas. No verso de número 11 diz: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o sacrifício sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Ou seja, os sacerdotes são os pastores dos dias atuais. Nós não oferecemos sacrifício a Deus para perdão de pecados. Não. Nós oramos e pedimos a Deus para perdoar os nossos pecados, mas não oferecemos sacrifício. Tudo que nós oferecemos a Deus não é um gesto de sacrifício, é de amor para com Deus. Estamos aqui por amor a Deus, confiante nele. E Jesus, no capítulo de número 12, no capítulo de número 10, verso